Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Considerando no seu conjunto a pregação de Jesus a respeito do reino iminente de Deus, nós examinamos de perto o Pai Nosso, não foi? E depois as famosas bem-aventuranças atribuídas a Jesus. Provavelmente o texto atual, sobretudo em Mateus, não sejam as mesmíssimas palavras de Jesus. Porém, mesmo narradas de outra maneira, a fonte, a origem é Jesus. Jesus, como eu disse, não conheceu a miséria mais negra, mais absurda. Ele era filho de um carpinteiro e possuía um ofício próprio, mas ele não deixa ou não deixou de viver de perto e de conhecer de muito perto a situação amarga da Palestina do seu tempo, onde quase 70% do que se ganhava, do que se produzia, iam em impostos. Hoje nós reclamamos do leão, do imposto de renda. No passado, a coisa era muito pior. Ficava para o próprio aquilo que ele necessitava para sobreviver. E nada mais. O resto era imposto do templo para os judeus, era imposto para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, para presentear os seus amigos e fazer construções mirabolantes. Naquele tempo não havia um Supremo Tribunal de Justiça, como nem nós temos hoje, não havia nada, ele fazia o que queria. E em terceiro lugar, havia o óbulo do imperador, né? Porque também tinham que mandar algum dinheiro para Roma. Que é que sobrava para essa pobre gente? Claro, havia ricos, poucos, latifundiários, donos de terras. Esses pobres, a maioria, eram pessoas que tinham perdido a terra. Porque na Palestina daquela época não era tão difícil sobreviver como hoje. Bastaria você ter um quintal, um pequeno quintal desta dimensão aqui, deste estúdio, daria para viver, plantando alguma coisinha ali. Mas, padre, hoje, se nós analisarmos, nós temos essa realidade... Não, hoje nós não temos. Nós temos esta mesma realidade ampliada, né? Muito na mão de poucos. Aquele que tem condição de ter uma terrinha pequena e criar sua galinha, ter sua horta também, ele pode ser pobre, mas não é miserável, não passa fome, consegue ter até uma moeda de troca. E os impostos ainda são brutos e mal distribuídos, mal aplicados. Isso é uma realidade nossa, brasileira mais do que qualquer outra coisa, e não fica fora outros países, tanto aqui nessa questão da América do Sul, como também em outros países do hemisfério norte, onde a corrupção assola o povo. Não, mas eu acho que tudo somado, no passado, era pior. A distribuição era um pouco melhor. A distribuição melhor. Um pouco melhor, porque era menos gente, havia menos bocas a serem, não é? Alimentadas. Pois é. E, como eu disse, a sociedade era agrícola. Era uma sociedade que não exigia tanto como a nossa para vivermos. Hoje, nós precisamos de muita coisa com que não se sonhava na antiguidade. Nós precisamos de luz elétrica, nós precisamos de esgoto, nós precisamos de remédio, de farmácia, nós precisamos de hospitais de saúde. Na antiguidade não havia nada disso. Então a vida era mais simples. E também, claro, durava muito menos do que a nossa. A média de vida dos tempos de Jesus eram 18 anos. 18? 18 apenas.
Agora, padre, pegando um gancho na... Você tem que levar em conta a mortalidade infantil, que era imensa naquela época. Não havia vacina para nada. E não havia esgoto. Padre, pegando um gancho na explicação que o senhor está dando, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor deixou de uma forma muito clara que, com relação aos tempos de Jesus, havia uma predileção especial, justificada pelo que o senhor falou, aos pobres, materialmente falando. Pobres materiais que depois evoluem no espiritual. Porque encontram em Deus a solução para a ausência material que tem. E esperam de Deus. Muito bem. Hoje, quando nós olhamos o mundo de hoje, que o senhor diz um pouco diferente do mundo da época de Jesus, um mundo com mais necessidades, um mundo um pouco mais, talvez, complexo nas relações econômicas. Quando o senhor olha o mundo de hoje, e nós vemos o nosso Papa Francisco fazendo uma pregação que nos leva a buscar elevar o nível de vida de todos, como fica a predileção de Deus pelos pobres, materialmente falando, se nós buscamos, sim, como um espírito cristão, elevar todos na qualidade de vida que tem, materialmente falando? Bom, você tem que distinguir diversos tipos de pobreza. E existe uma pobreza bem-aventurada, bendita. Os religiosos fazem voto de pobreza. Voto de pobreza não significa que façam um voto de miséria. Não significa que façam um voto de fome, ou que façam um voto de sede, ou que façam um voto de falta de roupa. Nada disto. Uma coisa é o desapego. Outra coisa são as necessidades primeiras que não podem ser sequer satisfeitas. Não é? Neste caso, a pobreza é maldita, porque leva o ser humano a uma degradação, a um estado animal. Você, quando sai por aí, aqui em São Paulo, e neste centro velho de São Paulo, e encontra uma pessoa deitada na lata do lixo, coberta de andrajos, com um saco na cabeça, que é isto? É um animal ou é um ser humano? Uma pessoa pegando de dentro do lixo, de uma lata de lixo, vamos dizer assim, que tem tem nos postes, pegando comida ali para se alimentar. Não, isso aqui nunca foi uma pobreza divina, não. Isso aqui é fruto da iniquidade humana, da má distribuição, da opressão, da insensibilidade. Isso aqui não vem de Deus, não. Agora, claro, existiam na época de Jesus esses também, se bem que em bem menor escala. Existiam, sobretudo se eram cegos, se eram surdos, se eram aleijados. Que direitos essas pessoas tinham na antiguidade? Nenhum. Nenhum. Que direito tinha uma viúva na antiguidade? Nenhum. Não havia uma assistência social, não havia uma aposentadoria, não havia nem de longe o que nós temos hoje, que é insuficiente, que não cobre absolutamente nada ou quase nada, mas é bem mais comparável, bem melhor comparável ao que havia na antiguidade. Mas uma coisa é certa, aquilo que produzia a miséria na época de Jesus continua produzindo a miséria hoje, né? Que é a injustiça social, educação, a falta da educação, a ganância, né? a questão da saúde, as mesmas coisas que produziam lá produzem hoje, de uma magnitude diferente. Né? De qualquer maneira, isso é sinal do inacabado. Deus não pode estar contente com isso. Não foi para viver desse jeito que Deus pensou no homem e na mulher. Não foi para que fossem maltratados na vida durante todo o decurso dela. Não foi com esta intenção que Deus criou o mundo.
Portanto, se esta é a verdade, se esta é a realidade, esta realidade não é uma realidade agradável aos olhos de Deus. E se os ricos são insensíveis a isso, e quanto mais riqueza tem, maior a insensibilidade, você vê essas grandes mansões com muros altíssimos, câmeras de televisão por toda parte. Para quê? Para mostrar bem a diferença, sabe? Quem está lá não tem nada nem que espiar o que está aqui de dentro. Onde se vive, e se vive literalmente sufocado no lixo, no luxo. É para isso que Deus criou este mundo? Claro que não. Então, essas pessoas existiram no tempo de Jesus e para eles se endereçou Jesus de Nazaré, tendo conhecido ele mesmo o que significa uma vida limitada, uma vida modesta e, se não a pobreza miserável, ao menos uma restrição bastante forte naquele povoado mal famado de Nazaré. Certo? Agora, padre, a razão da minha pergunta era específica. Se de um lado nós não acreditamos nessa teologia da prosperidade, não é? Em que Deus quer que todos fiquem ricos, não é isso que nós vemos no Evangelho? De outro lado também Deus não quer a miséria e o aprimoramento, o aperfeiçoamento das condições materiais do povo, dentro do possível, não em detrimento do próximo, é algo que Deus deseja. Não. Mas aí nós saímos demais já do tema aqui, não é? Nós já fomos longe demais do que Jesus... O que Jesus via era uma realidade brutal. E isso existe até hoje, nós não podemos negar. Que Deus esteja contente com isto, ou que isto seja o desejável para o ser humano, não. Pelo contrário, é o sinal do inacabado. Agora, essas pessoas que não podem confiar em ninguém deste mundo, porque ninguém se abre a eles, têm em Deus o seu apoio. Sobretudo as três classes, órfãos, viúvas e estrangeiros. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Muito bem, voltando e concluindo isto aqui, digamos então que o Deus em quem cremos é o Deus das prioridades invertidas. O que nós chamamos de nobre, Deus pode execrar, e o que nós deixamos de lado, muitas vezes, é o que Deus pode preferir. Ele toma a liberdade de ser diferente de nós. E não é Ele que tem que se converter a nós, somos nós que temos que nos converter a Ele. Não há mais o que dizer. De resto, isto aqui está também no Magnificat, que o evangelista Lucas colocou nos lábios de Maria. Depôs do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Sabe, até onde eu posso ir? Isto Jesus nunca, esta matemática ele nunca trouxe. E é isto que nos deixa desassossegados. Até onde eu posso ir? Isto é um espinho na carne. E é um espinho na carne para qualquer um. Porque Jesus não deu fórmulas. E não disse num termômetro até aqui. E não ultrapasse desse grau aqui. Seria muito fácil até se fizesse isso. Ao jovem rico exigiu que vendesse tudo e desse aos pobres, e teria um tesouro no céu, depois que viesse e o seguisse. A Zaqueu se contentou em ouvir que daria metade dos bens aos pobres. São Francisco de Assis, depois de Santo Antônio Grande, o pai dos monges, buscou a pobreza mais absoluta. Bem, aonde ficamos nós nisso tudo? Entende? Aqui não há uma regra. Talvez algo assim muito genérico, tendo com que nos vestir e o que comer,
é o que São Paulo diz na carta, numa das suas cartas. Tendo o necessário para uma vida digna, porém modesta, contentemo-nos com isso. Entramos nus para este mundo e de daqui sairemos nus também para a eternidade. Agora, realmente, o metro não temos. E isto é um espinho na nossa carne. Até onde eu posso ir? Até onde vão as minhas necessidades e onde começa o supérfluo, o desnecessário, o luxo que não vem de Deus. Aí só a oração e cada um sozinho com Deus. Não há mais o que dizer. Mas foi claro, padre. Não é? Não há mais o que dizer. Não há mais o que dizer, é isso mesmo. Cada um veja como pode encontrar, entrar ou participar desta bem-aventurança dos pobres, sabendo perfeitamente que o Deus em quem crê é o Deus das prioridades invertidas. Aquilo que o mundo admira, Deus rejeita. Não é isso que diz Paulo? Isso. Não é isso que ele fala? O que o mundo despreza foi isto que Deus escolheu. O que é que o mundo despreza? No contexto imediato da carta aos Coríntios. Gente simples, gente humilde, gente mal vestida, gente mal cheirosa. Tudo isso aí, para o mundo não vale nada. Esses são aqueles que Deus escolheu. Agora, imagine o contrário. Imagine se Deus fizesse opção pelos ricos. Que Deus seria esse? Não seria o Deus do amor. Que Deus seria esse se olhasse com complacência para cada pessoa, quanto mais dinheiro ela tem. Que Deus seria esse? Não é? E essa pobreza, a pobreza também, voltando um pouquinho, está nessa questão do desprendimento, porque tem muitas pessoas abastadas que não são presas àquilo que tem. E estar preso a isso é que afasta o homem de Deus, né? Que deixa dele ser esse pobre. O pobre é aquele que está desprendido de qualquer tudo modo. isso. O reino de Deus, para voltarmos, é desses pobres. Dos pobres. Sobretudo, preferencialmente, Os anãozinhos. desses pobres. Agora, como Deus vai me julgar, como Deus vai julgar um outro que se parece com Lázaro, ou um outro que se parece com o Epulão da parábola, eu não sei. Não há um metro para isto. Agora, quem tem fé, procure na oração e no contato com Deus, se perguntar até onde licitamente pode ir. Bem, sempre falando do reino de Deus, anunciado por Jesus, e o reino das prioridades invertidas, continuando este reino iminente, mas não ainda presente, Jesus fala que haverá padecimentos. Padecimentos. Sofrimentos, angústias, ou seja, este reino de Deus não virá, não se implantará de uma maneira tranquila, de uma maneira pacífica. Haverá que se sofrer. Quem quiser guardar a sua vida neste mundo irá perdê-la. Quem for capaz de perder a sua vida neste mundo, irá reconquistá-la na vida eterna. Agora, é bem prognóstico de padecimento, de sofrimento. Os discípulos de Jesus devem esperar sofrimentos. Sabem, estão conscientes que vão ao encontro da incompreensão, que vão ao encontro da opressão daqueles que não aceitam, que vão ao encontro de perseguições e devem aceitar tudo isto aqui.
Quem não quiser tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Quem não odeia seu pai, sua mãe, ou não me prefere ao pai, à mãe, não pode ser meu discípulo. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu vos digo, eu vim trazer a espada. Estava pensando nesse evangelho agora. Aí está. Mudamos de tema. Agora, padre, desculpe. Quando o senhor falou no começo, me deu a impressão de que no reino de Deus essa realidade existiria das duas formas. Não foi o que eu entendi até agora. O reino de Deus instaurado acaba essa realidade. Mas esta realidade... A caminhada até o reino de Deus mas esta caminhada até o reino de Deus é uma caminhada para Jesus breve, porém pontilhada de sofrimento. Mas a caminhada até chegar. Até Chegado, encerra-se essa realidade. Mas até lá chegar, se tem que carregar a cruz. E interessante, quando Marcos fala de cruz, era a cruz do martírio. Lucas é que, escrevendo num tempo de tranquilidade, transforma a cruz de Marcos na cruz de cada dia. Essa expressão de cada dia Marcos não tem, é Lucas que acrescentou. Por isso Marcos, escrevendo na época da perseguição neroniana, para ele era pegar mesmo a cruz, confessar Jesus e perder a vida ou derramar o sangue neste mundo por causa de Jesus. Está aí. Agora, martírio a igreja sempre conheceu. Desde aquela época até o século XXI. Pessoas que derramam literalmente o sangue porque são discípulos de Jesus, nós tivemos em todas as épocas. O século XX, que é mais o nosso século, o passado, está cheio 2013. de mártires por causa de Jesus, por terem simplesmente confessado o nome de Jesus. Está aí. 2013 foi um exemplo disso aí no norte da África. Hein? Quantas pessoas deram a própria vida, foram assassinadas, martirizadas. Não tenho dúvida. Portanto, e vai bem na linha do Apocalipse. À medida que o reino chega, o dragão, a besta e o falso profeta agitam e tornam este mundo aqui um mundo cruel, um mundo desumano. É preciso que este mundo desumano elimine as suas feras. Ele não foi feito para ser habitado por feras, mas para ser habitado por homens. Aí sim será o reino de Deus. Mas ninguém pense que abraçando o evangelho vai de sucesso em sucesso, de alegria em alegria, de aquisição em aquisição, de mais a melhor, de riqueza material a mais riqueza. Tudo isto está banido da visão de Jesus. Ele, por primeiro, sabia que ele iria passar por isso. Bem, nós temos que encerrar o nosso programa hoje e esperamos voltar na próxima semana. Muito obrigado e até lá. Bom domingo, boa semana, até o próximo. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.